Oi, gente. Hoje eu tô aqui de uma forma bem simples, na cozinha da minha casa, e eu vim contar uma história pra vocês. O YouTube está completando 20 anos. Eu fiz uma breve pesquisa do que eu acompanhava, é claro que é a minha visão, né? A minha ótica. E o jeito como eu enxerguei, como eu vivi o YouTube. Nesses 20 anos, muita coisa aconteceu. A internet em si mudou, né? As mídias, a forma como a gente se relaciona com as redes sociais. A forma até mesmo como a gente se relaciona entre as pessoas, né. Nesses últimos dias eu ando repensando a minha relação com a internet, analisando também algumas coisas, e eu tô um pouquinho nostálgica, gente. Não sei se é normal, não sei se sou eu também ou se me conta aí se você também tá nessa nostalgia de lembrar de como era antigamente. Quando eu entrei no YouTube, eu já participava de algumas comunidades no Facebook, em comunidade de fórum, onde eu estava vivenciando um momento da minha vida que eu precisava de trocar experiências com quem estava passando pela mesma coisa que eu. E era outra época, né? A gente tem que olhar com os óculos do tempo. Mas na época a gente fazia muito, a gente estava aprendendo ainda a se comunicar com o mundo, a se relacionar com esse mundo da internet. Eu estava tentando engravidar e passando pelo processo. Quem já passou por isso sabe o quanto a gente se sente ansiosa, né. E o quanto é bom a gente trocar experiências com pessoas que já passaram por isso. Então eu abri o meu canal, despretensiosamente, simplesmente para colocar ali a minha experiência, contar a minha história e receber de volta as experiências das outras pessoas. E das coisas laterais. Oi, gente. Tudo bem, meninas aí do Face, do YouTube? A Mari me deu uma folguinha, então eu vim aqui gravar um vídeo pra você. E foi assim que começou o meu canal. Um tempo depois eu consegui engravidar da minha primeira filha, e que eu considero que foi aí que foi o meu primeiro vídeo mesmo. Um intuito de um canal para compartilhar a minha jornada. Minha conta tinha meu nome, então eu mudei para Mãe de Menininha. Então ali eu assumi um canal. Eu dei um nome, eu assumi um tema que eu queria falar, e aí eu comecei a contar essa jornada minha. E eu tenho certeza que essa foi a história de muita gente aqui no YouTube. Eu tenho toda certeza que foi exatamente assim a história de muita gente. Então hoje eu vou contar um pouquinho da história da plataforma, né, que possibilitou para nós contarmos as nossas histórias. Como tudo começou, né? Como que surgiu o YouTube, uma plataforma, já se formou de uma plataforma de vídeos caseiros para uma ferramenta do dia a dia, né? O YouTube foi criado em 2005 por 3 funcionários do PayPal, e a ideia veio de uma frustração entre eles de não conseguirem, compartilhar vídeos entre eles pela internet. Não tinha uma plataforma que possibilitasse isso. Você compartilhar é muito difícil de compartilhar vídeos. Era bem complicado na época, não era uma coisa tão simples como é hoje em dia, né, a gente manda pelo WhatsApp, manda pela os messengers das plataformas, né, das redes sociais. Como toda ideia de sucesso surgiu a partir de uma dificuldade, né, gente, pra você ver como são as coisas. E o primeiro vídeo postado no YouTube, né, o primeiro vlog, né, considerado o primeiro youtuber a postar a primeira pessoa a postar, compartilhar um vídeo na plataforma, foi justamente um dos criadores, o George Carlin. E esse vídeo era bem a cara do YouTube da época. É um vídeo corriqueiro, um vídeo da situação cotidiana aleatória, ele tá num zoológico e aí ele vai apresentando os elefantes e vai falando coisas sobre os elefantes. E é o primeiro vlog do YouTube. O nome do vídeo é Me at the Zoo. E é justamente o Jared no zoológico. All right, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long humps, and that's cool. And that's pretty much all it is. E a proposta da plataforma, né, dessa ideia deles, era bem simples, mas ao mesmo tempo era revolucionária para a época. Porque era permitir que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pudesse enviar, assistir, compartilhar vídeos do mundo todo. E de uma forma fácil e gratuita, que qualquer pessoa pudesse fazer isso da sua casa, não precisasse de nada muito elaborado para fazer. E em pouco tempo, como toda ideia revolucionária, como toda ideia boa, né? Deu certo e o site começou a crescer, crescer, crescer cada vez mais. Ao ponto que em 2006 ele foi comprado pela Google por mais de US$ 1 bilhão. E até hoje é considerado um dos maiores negócios da internet.
E no Brasil, como é que foi? No Brasil, a plataforma do YouTube começou a se popularizar mesmo, as pessoas começaram a aderir e usar a plataforma, entrar, colocar os seus conteúdos e também consumir o conteúdo entre os anos de 2007 a 2009, por aí. A minha conta é de 2010, eu entrei em maio de 2010. Então eu peguei bem o comecinho mesmo, quando começou a se popularizar. E eu lembro que quando eu entrei eu ainda não postava vídeos e eu consumia bastante vídeos, eu consumia bastante Telecurso 2000 e eu achava um máximo, porque eu gostava de assistir os vídeos do Telecurso para estudar. E só que tinha que acordar cedo. E eu achava o máximo eu poder abrir ali o vídeo na hora que eu quisesse, no momento que eu precisasse, escolher o vídeo, escolher a aula que eu queria. Isso era o máximo. E o YouTube ele inovou, ele revolucionou, porque ele foi exatamente o primeiro, a primeira plataforma de streamer. It's basically just keywords. So then people who search technology, obviously, Twitch is something that will come up. So we're going to take a look at YouTube and I absolutely love this site because I know there's lots of sites out there that allow you to upload videos, but this one is the most user-friendly, and there's a nice community there. So here we go. This is the homepage of youtube.com. You can see it looks like Flickr. It does look like Flickr. I know they've copied it a little bit, like recently viewed videos, and then you have all the tags along the right-hand side here. What we'll do is we'll go in. Have actually my favorite videos listed here. E bem no comecinho, nos primórdios do YouTube aqui no Brasil, a plataforma praticamente se resumia a clipes musicais, sketches de humor, vídeos virais do estilo cacetadas, né, do Faustão, e alguns vídeos aleatórios, como esse primeiro vídeo do George, né? Vídeos assim que as pessoas postavam ali sem aleatório mesmo, sem nenhum sentido, sem nenhuma motivação. Guilherme Zaiden e eu sou o ex-famoso da internet. No meu Orkut, meu nome bonequinhos porcentando. Em 2006, os primórdios da internet, quando tudo aquilo era mato, eu coloquei uns vídeos no... Eu sempre tive interesse em audiovisuais, assim, eu sempre tive interesse em atuar, eu sempre tive interesse em teatro, cinema, e eu fazia vídeos caseiros. Então, assim, a transição quando surgiu pra eu colocar meus vídeos na internet foi muito natural. E depois que eu coloquei os vídeos no YouTube, eles explodiram. Queria só ouvir de você, mãe, que eu sou bonito. Fala que eu sou bonito. Aí eu fiz participação em novela, fiz participação em programa de televisão, ganhei viagem, fui indicado a prêmio, fiz um comercial de televisão, viajei pra vários lugares do Brasil dando, tipo, entrevistas, palestras. Eu não soube necessariamente levar isso adiante, assim. Hoje em dia eu acho que seria muito mais fácil eu transformar 20 milhões de visualizações em coisas mais concretas, tipo uma carreira. Naquela época era tudo bem diferente, naquela época era... E nessa época a gente era tudo muito experimental, bem raiz mesmo. Às vezes com a webcam no quarto, ou com a câmera de um celular, a câmera bem de baixa resolução, né? Mas no comecinho era tudo muito raiz. Foi nesse período que surgiram muito dos criadores de conteúdo que a gente conhece hoje em dia, dos muito conhecidos influencers, né? Na época nem se falava ainda influencer. Na verdade, na época nem se falava em criador de conteúdo, não tinha uma terminologia, não tinha uma palavra que definisse o que era quem estava produzindo aquele conteúdo no YouTube. A gente costumava se chamar entre si de youtuber. Mas eu lembro que nessa época essa palavra também era um pouco pejorativa. As pessoas não gostavam muito de ser chamada de youtuber. Havia até um certo preconceito contra os youtubers. Eu lembro que quando eu comecei a postar vídeo, eu morria de vergonha. Eu morria de vergonha, gente. Eu postava, tinha ali uma comunidade, a gente meio que era uma comunidade, a gente se conhecia, trocava entre si. Era como se fosse um fórum. Os antigos fóruns, os antigos blogs, mas na plataforma de vídeo. E era bem legal essa época, era bem gostosa.
outra época, né, gente, não hoje em dia é outro mundo. Mas na época a gente era uma comunidade saudável. É que a gente tem essa comunidade que vocês adicionam tanto aqui pra mim, sempre escrevendo coisas bonitas, conversando uma com as outras. Eu não me canso de falar que essa comunidade é muito linda. E aí as pessoas começaram a explorar esse mundo, né, da criação de conteúdo, experimentar. A gente não tinha muito compromisso com as coisas, né, com a monetização como é hoje em dia, com o algoritmo, uma palavra que não existia no vocabulário, a gente não existia essa palavra algoritmo, a gente se comunicava, a gente fazia vídeos juntos, né, hashtag, que eu lembro que lançava uma hashtag, todo mundo fazia com o mesmo título e fazia o vídeo com o mesmo tema. Oi meninas, vim aqui gravar mais um vídeo para vocês. Estou muito feliz porque vocês gostaram do meu primeiro vídeo. Que bom que vocês se identificaram também comigo e eu me identifiquei com vocês também. E eu vim gravar um vídeo rapidinho só para contar que eu lendo a palavra de Deus agora à tarde, eu lembrei de todas nós. Eu estou lendo em 1 Samuel. Eu assisto muitos vídeos de vocês e muitos incentivam, né, a gente a gravar o vídeo e compartilhar as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, os nossos desejos. Nessa época, as pessoas buscavam alguma coisa mais real, mais identificável, diferente das superproduções de TV, das novelas. Lembrando, gente, que o comecinho do ano 2000 foi onde surgiu os reality shows, que tiveram muito sucesso justamente por isso, porque as pessoas queriam ver os famosos, além das câmeras, e as pessoas também tinham muita curiosidade acompanhar a vida do outro. E lá no comecinho era bem assim, ou pessoas compartilhando das suas rotinas, ou compartilhando vídeos reflexivos, ou mesmo um tutorial, né? Lembrando dos tutoriais do YouTube, os conhecidos tutoriais do YouTube. Pra limpar o meu colchão, eu faço uma misturinha e vou mostrar pra vocês o que que eu uso. Hoje eu vou limpar usando água oxigenada e bicarbonato, porque ele tá bem amarelinho, tá com as manchinhas. E eu vou usar uma misturinha diferente, porque geralmente eu limpo com vinagre. Quem nunca precisou de um tutorial do YouTube para fazer alguma coisa não tá vivendo direito, né? A gente usava muito o YouTube para aprender alguma coisa, para aprender uma habilidade, aprender a tocar um instrumento, aprender a se maquiar. Hoje em dia, o YouTube é uma plataforma de vídeos longos, de vídeos mais sólidos, aprofundados, né? Mas ele começou como uma plataforma de vídeos curtos, lembrando? Porque não era fácil subir o vídeo. Então, eu me lembro que quando eu comecei o meu canal, a gente poderia andar no máximo 10 minutos de vídeo. Que os youtubers começaram a fazer aqueles cortes secos, sabe? O vídeo cheio de corte, edição. E porque tinha que caber naqueles 10 minutos. E foi nessa vibe aí que surgiram os primeiros youtubers. Galera que assiste o meu canal. E aí, meus loucos e loucas desse Brasil? Oi, oi! Fala aí, pessoal, aqui é o Manex 3. Você assiste vídeos. Eu vim de uma época em que, tipo assim, se ele assistia YouTube, ele me conhecia. Conhecia o Júlio, conhecia o Felipe Neto, conhecia a Kefra, o Cauê Moura. Tipo, não tinha como você assistir YouTube e não conhecer a gente, porque a gente tava em todo lugar. Hoje em dia, virou uma coisa tão gigantesca que é isso, mano. Tem um cara aí que tem sua audiência lá nichada de 10 milhões. E é nicho, é tipo, o cara faz uma coisa. Nessa época que essa comunidade youtuber começou a se popularizar, começou a ganhar formato, né, crescer. Então eu lembro que começou a ficar um pouquinho nichado, ainda nada igual a hoje, mas tinham a comunidade das mães, a comunidade que falava de educação dos filhos, comunidade mais de vídeo gospel, comunidade de humor, os canais educacionais. Então foi mais ou menos por aí que foi começando a nichar um pouquinho, as pessoas foram começando a se encontrar. Nesse momento que eu acho que surgiu o nicho de beleza, né? Surgiram as blogueiras. Oi, meninas. Então, hoje eu fiz esse look, que é um look neutro. Oi, meninas! Finalmente, depois de muitos me pedirem, estou eu aqui no meu canal no YouTube. E Esse é meu primeiro vídeo pra vocês. Eu vou fazer um teste, vamos ver como fica. Se ficar legal, a gente faz mais, senão a gente faz ao vivo pelo PlayStation. Oi, gente. Hoje é o primeiro vídeo de maquiagem que eu faço. Eu vou fazer
sobre maquiagem para o dia a dia. Então, não tem que ser uma maquiagem rápida, vamos correr um pouquinho. A base que eu uso é essa, é uma base bem líquida, bem fininha, que é da MAC, tá? E meninas, tudo bom? Hoje eu trouxe essa maquiagem pra vocês, uma maquiagem de inspiração. O novo filme que lançou agora, The Book of Life. Eu fiz essa maquiagem inspirada na rainha. Se você quiser aprender o truque pra fazer essa pele super glow com Oi meninas, hoje eu vou fazer um tutorial bem rapidinho sobre blush. Então assim, eu vou começar mostrando primeiro como aplicar blush simples. Para quem não quer saber nada de contorno de rosto, nada disso, eu só quero pegar e aplicar o meu blush, maquiagem simples. Então você vai pegar um blush que pareça com assim, não seja exagerado, que seja mais ou menos do tom da tua pele. Hello, ladies. I'm very, very excited to do this video today for you. It's my first English video. Olha só, vai chamar muita atenção e não fica legal. Então, vou fazer um look mais focado, que seja uma maquiagem pro dia a dia, tá bom? Então, vamos já passei. Também surgiram outras redes sociais, né, como o Facebook, o Orkut um pouco antes. Tinha esse movimento de comunidade, né, de interligar as pessoas, né, de rede social. Muita gente não considera o YouTube como uma rede social. Ainda havia o senso de comunidade na plataforma, então eu considero ainda como uma rede social. E a partir de 2010, aí o conteúdo começou a se expandir, né? Se antes ele era feito de vídeos triviais de pessoas comuns, com pouca tecnologia, pouco recurso, com as pessoas aderindo à plataforma, entrando na plataforma, começou a ter aí uma expansão, né, dos canais e uma diversificação do conteúdo. Aí começaram a surgir, né, os primeiros youtubers famosos mesmo, né, que a gente fala que são os pioneiros, que foram os que ajudaram a popularizar a plataforma do jeito que a gente conhece hoje, né? Então por aí tem o PC Siqueira, tem o Felipe Neto, o Cauê Moura, a Kéfera, né, que tinha os 5 minutos, Christian Figueiredo, Júlio Cocielo. Teve uma época que quando você falava a palavra youtuber, já vinham essas pessoas na sua mente, né? A primeira geração de youtubers. Nessa época, gente, eu seguia ainda muita gente comum, muita mãe compartilhava a sua rotina, os diários de gravidez, né? Muita gente se tornando mãe, queria compartilhar a experiência, canal de dona de casa. Era o meu conteúdo, o meu nicho. O YouTube ele começou a se popularizar bastante com esses youtubers que eu falei, com o pessoal da maquiagem. É claro, a gente não pode esquecer dos gamers, impulsionaram muito a plataforma. E a plataforma só foi crescendo. E a partir de 2011, 2012, 2013, os canais começaram a popularizar. O YouTube já oferecia, acho que desde 2009, algum tipo de monetização. Mas foi nessa época que aqui no Brasil deu um boom. As pessoas começaram a entender que poderiam monetizar o canal, começaram a querer monetizar o canal. Muita gente começou a entrar, muita gente queria ser youtuber, ainda com aquela vibe de ser famoso, não muito pelo dinheiro. Não é como é hoje, que a gente vê os youtubers milionários, né? Nesse comecinho, não é? Surge um nicho que é muito forte até hoje, é o nicho dos canais de família. Tinha o nicho dos imigrantes, que mostravam ali o dia a dia em outro país. Tinha o nicho das donas de casa brasileira, né? Foi aí também que surgiram as publis, as famosas publis. Não do jeito que a gente conhece hoje. Começou bem timidamente, né? Muita blogueirinha fazia publi apenas em troca do produto, das caixinhas com o produto. Não era como hoje em dia, né? Você não ficava milionário com o YouTube nesse comecinho. Os criadores foram se profissionalizando e os canais começaram a ficar cada vez mais profissionais, cada vez mais elaborados, vídeos cada vez mais estruturados, e aí começaram a surgir também as networks que aí administravam aí os canais. A partir de 2014, 2015, 2016, começou a ter um boom. As pessoas começaram a enxergar o YouTube como uma forma de vida mesmo, uma forma de negócios, na verdade, né? Muita gente veio pro YouTube, e todo mundo queria ser famoso. Youtubers começaram a aparecer em programas de televisão, começaram a ser solicitados. A época dos encontrinhos, né, que reuniam milhares de, principalmente criança,
Eu acho que foi por aí que começou a surgir forte o nicho infantil dos canais infantis, dos canais de gamers também. Acho que foi essa época que deu o boom, assim, que começou a se consolidar mesmo. A partir daí é que eu acho que o YouTube começa a se consolidar mesmo. Se antes era até pejorativo você chamar alguém de youtuber, os youtubers começaram a ganhar dinheiro de verdade. Daí nos anos seguintes, gente, até 2019, foi uma época que quem já era grande, os canais grandes, eles procuravam se consolidar. Como? Agradando o público, né? Fazendo aquilo que eles viam que davam visualizações ou que chamava a atenção do seu público. Foi aí que começou a se estruturar de verdade os nichos. Nessa época começa a surgir também um nicho que não tinha antes, que é o minimalismo. Eu acho que aí as pessoas já começavam um pouquinho a perceber, refletir sobre os excessos, então surgiu uma comunidade bem forte até hoje, né, que é a comunidade minimalista. Os canais de família tiveram um boom nessa época. Muitos canais nesse nicho, eles, por ter uma identificação muito grande com o público, né, eles eram milionários, assim, no sentido de seguidores. O YouTube estava numa época muito boa, né, em ascensão, muita gente entrando, expandindo bastante, e aí entra a pandemia. Quem se lembra dessa época onde fechou tudo, porque a TV teve que dispensar os seus funcionários. Eu lembro que cancelaram as novelas, alguns programas também. O YouTube foi um baluarte, uma espécie de baluarte. Muita gente que fechou a loja, só se via blogueira tendo que vender na internet. Muito professor que não tinha habilidade com a internet, não tinha intimidade com a internet, não sabia mexer com câmera, teve que virar influenciador digital dos seus alunos. Eu lembro que os cultos começaram a ser transmitidos online, muitas igrejas não tinham nem equipamento de mídia, departamento de mídia, muita igreja não tinha rede social, não tinha YouTube. Todo mundo meio que virou uma espécie de youtuber. Foi a época também de ascensão dos podcasts, né? Já existiam os podcasts num outro formato. Nos Estados Unidos já fazia bastante sucesso, mas no Brasil era uma coisa que não pegava, até existiam alguns, mas era muito assim de nicho, não era uma coisa que pegava, que as pessoas abraçavam. E na pandemia surgiram os videocasts, né? Os podcasts no YouTube. Começou ali com um podcast do Flow, né? E hoje em dia a gente tem milhares de podcasts. E apesar de existir milhares, é um formato que as pessoas gostam bastante. Surgiram as lives, muito artista que não podia fazer o seu show, resolveu fazer seu show via internet. Os programas de TV foram transmitidos no YouTube via live. Era um recurso que já existia no YouTube, não era muito bem explorado. Até hoje acho que não é muito bem explorado. Foi um recurso que ajudou bastante a conectar as pessoas. Ou seja, gente, o YouTube já estava em ascensão, o YouTube já era forte. Os youtubers já estavam ganhando muita popularidade no Brasil, mas depois da pandemia, além disso tudo, o YouTube passou a ser uma ferramenta do dia a dia. Até hoje, eu continuo tendo aulas de alguns cursos que eu faço via o YouTube, via live do YouTube e outras coisas através do YouTube. Então foi herança da pandemia. Aí passou a pandemia, né? Teve um ano de restrição, 2023, que a gente pôde respirar um pouquinho aliviado. O YouTube começa a sentir a necessidade de se inovar. Se já existiam outras redes sociais, né, crescendo, o Instagram cresceu bastante, né? Facebook nem tanto, mas o Instagram cresceu bastante. Aí surge o TikTok, surgem os vídeos curtos. Já existia lá no Snapchat, mesmo antes da pandemia. Ele começa a ganhar adesão mesmo das pessoas, os vídeos curtos. Então o Instagram começa a aderir aos vídeos curtos também, através dos Reels. O YouTube vê essa necessidade também, né? Através do Short. E o YouTube continua crescendo, agora cada vez mais profissional, né? O YouTube passou por muitas mudanças. Hoje em dia, eu tô vendo um movimento reflexivo sobre as mudanças das redes sociais. Existe um movimento também de abandono das redes sociais. As pessoas refletindo o quanto está impactando a vida das pessoas, no sentido de prejudicar mesmo, né? Muito livro saindo sobre o algoritmo, como ele funciona, como ele está prejudicando a questão cerebral mesmo, da estrutura do nosso cérebro, ônus e o ônus. Até agora eu falei as coisas boas, mas também a gente sabe que existe uma saturação, não só o YouTube, todas as plataformas, tá, gente? Tá tudo muito comercial, tá tudo no sentido de ser mais rápido, mais instantâneo, mais superficial, não tem muito
As outras plataformas também, mas o YouTube a gente vê muito mais isso, ele tá ficando cada vez mais profissional. Canais de televisão, tem canais de artistas, canais muito elaborados, então ele tá virando quase que uma plataforma de stream, bem longe do que ele era quando eu entrei, né? Aquele sentido de comunidade, aquele sentido de a comunicação apenas pela conexão. Hoje em dia, parece que toda a comunicação é no sentido de vender alguma coisa. Então, eu acho que ele passou de um espaço de representatividade, onde qualquer pessoa ali pode contar sua história, compartilhar seus pensamentos, sua história de vida, reunir ali uma comunidade em torno de um estilo de vida, ou de um pensamento, ou dos seus princípios, unidade de troca mesmo. E eu acho que tá passando muito a ser uma comunidade de vendas. Muita gente ali, o canais de política, porque o nicho faz sucesso. Muitas vezes nem tem aquele pensamento, mas está ali fomentando aquele rebanho de gente, porque sabe que isso vai dar visualização. Muita gente tenta um estilo de vida, aí você pega aquela bandeira para si, porque aquilo dá engajamento, aquilo vai atrair o algoritmo, visualizações, e muitas vezes não é o que a pessoa acredita, a gente não sente que é aquilo como era lá antigamente, né. Então quando eu vejo essas coisas acontecendo, essas mudanças, e sim, gente, tá tudo tão diferente, não sei se eu tô nostálgica nesses últimos dias, reflexiva sobre as minhas relações com as redes sociais. Quando eu olho pra todas essas mudanças, quando eu olho, assim, pra plataforma, eu não posso deixar de pensar: como que vai ser isso daqui a 20 anos? Será que ele vai continuar sendo um espaço de liberdade criativa como ele foi um dia? Será que mesmo se adaptando aí para suprir as necessidades do mercado, né, as necessidades das próprias pessoas mesmo, do que elas querem ver, será que de algum jeito o YouTube também vai se adaptar para manter essa essência de casa dos criadores? Broadcast yourself, quem lembra? Ou será que ele vai continuar se modificando, né? Modificações que a gente nem sabe ainda que o mercado vai exigir. E a gente, o YouTube mudou. A gente também mudou, os anos passam e algumas mudanças são realmente necessárias. É uma coisa eu sei o que eu não quero. E eu pessoalmente só espero que o meu YouTube continue sendo um lugar onde as histórias sejam contadas, um lugar onde a gente ainda possa se conectar uns com os outros. É claro que aqui não é um TCC. Com certeza eu devo ter deixado passar muitas coisas, com certeza eu não mostrei muitas coisas. Mas como eu disse, eu mostrei um pouquinho da minha história, do que eu vi, do que eu vivi com o YouTube. Então, é o meu YouTube, né? Eu sei que o YouTube é enorme, é gigantesco. Então, muita coisa eu sei que deixei passar nesse vídeo, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Para quem não viveu essa época também, conhecer como era lá no comecinho. Para quem era dessa época, para sentir um pouquinho da nostalgia que eu senti, lembrando dessas coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e tchau. Encerrando da forma clássica, né? A mão aparecendo na lente e